Oi, meus lindos! Hoje é a nossa aula de português, a aula 32. Continuamos no capítulo 10 com o tema Imaginação em Poucos Quadros. Hoje falaremos sobre os tipos de balões, formalidade e informalidade, as atividades da página 13 a 17 e depois falarei um pouquinho sobre a atividade que vocês farão sobre contação de histórias e sobre produção de tirinha. Iniciando com tipos de balões. O balão de fala no primeiro quadro indica que a Magali está pensando. No terceiro quadro, o balão indica que ela está falando. Os formatos dos balões de fala podem indicar não só o tom de voz do personagem, mas também os sentimentos de raiva, tristeza e as ações de choro. Por isso, existem balões que podem indicar sussurro, choro e grito. Então, vocês observaram que nesse quadrinho aqui, a Magali ela está conversando e aqui ela está pensando. Mas nós não temos somente esses tipos de balões. Também temos balões que indicam sussurro, choro, grito. E aqui está falando que eles expressam, os sentimentos, como raiva, tristeza e as ações também de choro, como eu já falei aqui. Então, esses são os tipos de balões que temos. Agora aqui, iniciando com formalidade e informalidade. No nosso dia a dia, podemos ter conversas formais e informais, mas como saber se uma conversa é formal ou informal? Observe o quadrinho abaixo. Então, aqui novamente, o quadrinho da Magali, né? Aqui nós podemos ler: para você, mãe. Que amor, a mãe respondeu, né? Então, observamos que a Magali fala pra, que é a redução da palavra para. Foi escrita dessa maneira para representar como essa palavra foi pronunciada de maneira informal pela personagem. Então, aqui novamente vocês podem ver pra. Em vez dela utilizar para você, ela utilizou para você. Então, textos escritos podem ser mais ou menos formais. Nas tirinhas em geral, os textos são informais, com marcas que mostram essa personalidade, como é o caso da redução de palavras pra no lugar de para. Em algumas situações, utilizamos uma conversa formal, como na entrega de um prêmio, em uma palestra e etc. Percebemos que conversas formais são utilizadas em ocasiões específicas, Não é a todo tempo que utilizamos conversas formais. Conversas informais, por outro lado, são utilizadas quando conversamos com familiares, amigos, e etc. No nosso dia a dia, geralmente. Portanto, situações formais de comunicação exigem uma linguagem formal. E situações informais de comunicação, por sua vez, exigem uma linguagem informal. Então, ou seja, no dia a dia, nós conversamos normalmente, informalmente, E também nas histórias, também tem essa linguagem formal e informal. Algumas histórias, alguns livros contém uma linguagem bem formal, dependendo da informação que ele traz. E alguns livros têm linguagens informais, dependendo da história ou da informação também que ele traz ou do que vem contando. E no caso aqui das tirinhas, são mais utilizadas as linguagens informais. Então, vocês terão atividades em relação a isso que vocês vão ter que observar as situações para ver se naquela situação é utilizada uma linguagem informal ou uma linguagem formal. Agora aqui a contação de histórias. Vocês terão essa atividade para fazer, que é a contação de histórias. Você vai ler uma tirinha e recontá-la a um colega, no caso, para alguém da família, E qual a preparação que vocês terão que fazer para contar essa tirinha para alguém? Então, pesquise uma tirinha em gibis ou em sites oficiais de cartunistas, Ou em revistas também. Recorte, tire cópia e colhe no espaço a seguir, Então, você pode recortar ou tirar cópia
né? Pode recortar de um jornal também e colar aqui no espaço a seguir, que a tirinha geralmente são 3 a 4 quadrinhos. Né? Pegando uma tirinha pequena, né, com uns 3 quadrinhos, vai caber nesse espaço. Aí descreva o que acontece em cada quadrinho, especialmente o tempo e o espaço que ocorrem as ações dos personagens, né? Porque na imagem vai estar mostrando se é de dia, se é à noite ou se foi, né? Aí você pode descrever isso enquanto você está contando o que está acontecendo para a pessoa que você escolher. Aí na produção, conte, né, para uma pessoa, no caso que falou um colega, mas conte para uma pessoa a história lida e ouça a história a ser lida por ele. Peça para essa pessoa também contar essa história para você. Use o tom de voz adequado, não fale muito alto, pois você está perto do colega, e não fale baixo demais, pois pode prejudicar a escuta. Não exagere no gestual, né? Os gestos devem enfatizar a ação que você está narrando. Então, os gestos têm que estar de acordo com a ação. Nada de mais e nem nada de menos. Aí a avaliação que você fará. Avalie a sua contação de história. Depois que você contou, avalie. Usou o gestual e tom de voz adequados? Contou todas as ações da tirinha na ordem em que aparecem na história? Descreveu o cenário e indicou o tempo das ações? Então, se sim, vai colocando like, se não, coloca dislike. Agora, sobre a tirinha. Você vai completar uma tirinha de 3 quadrinhos. Seu texto ficará exposto no mural da sala, mas no caso, a prof vai expor ali no mural do Classroom, né? Então, qual que é a preparação? No material de apoio, destaque a folha e observe os quadrinhos ali presentes. Então, lá no material de apoio, vocês terão esse quadrinho aqui para destacar. Aí leia os quadrinhos e elabore hipóteses. O que vai acontecer em seguida? Que ação da Mônica ou do Ratinho surpreenderia o leitor? Então, vocês observem aqui que iniciou uma história, né? Aí aqui vocês vão finalizar, né? Observem primeiro. Aí a produção, faça ao final da história a lápis, elabore os desenhos no último quadrinho e, se necessário, acrescente balão de fala para os personagens, né? Se você achar necessário colocar um balão de fala para os personagens, coloquem o balão de fala para eles. Aí depois que você organizou tudo, faça a tua avaliação. O final da história dá continuidade aos quadrinhos anteriores? Faz sentido com os quadrinhos anteriores? Você manteve o cenário e a coerência do tempo da narrativa, né? O final criado surpreende o leitor, o final que você criou? Então, se tudo ok, faça os ajustes necessários em sua história, se não tiver tudo ok, né? Tiver que arrumar algo, né? Aí faça a arte final, seguindo estas instruções. Que é a arte final? Use a canetinha colorida para fazer o contorno dos personagens e do cenário, né, do desenho que você fez. Pode ser canetinha ou lápis de cor também, né, forte, pode contornar. Use canetinha preta nas palavras e no formato dos balões, se tiver, se não tiver, pode ser a lápis mesmo. E pinte com lápis de cor os desenhos do último quadrinho, o desenho que você fez para finalizar ali a história em quadrinho. Então, você vai pintar com lápis de cor. As atividades que vocês farão são essas, né? Os tipos de balões na página 13. Depois, formalidade e informalidade da página 14 a 15. Serão essas atividades. E a contação de história, que eu já expliquei para vocês ali da página 16. E a produção da tirinha da página 17. Da página 16, tirem fotos de quando vocês estiverem contando a história, né? Para quem, tire fotos tuas, peça para tirar fotos de você contando a história para a pessoa. E envie uma foto para a prof e colocar no mural, já está ótimo. Então, essas são as atividades, né, de hoje que vocês terão. O otimismo é o imã da felicidade. Se você for positivo, somente coisas boas serão atraídas para você. Tenha um dia cheio de alegria.